A Queda da Casa de Usher, estreia recente da Netflix, é uma série cheia de mistérios, segredos e reviravoltas, que te prende do início ao fim sem deixar a desejar no quesito sanguinolência. Para saber um pouquinho mais sobre essa série, prepare-se para encarar seus medos e bora comigo! Olá, meus queridos e minhas queridas! Meu nome é Lucas Rodrigues e esse é o canal Cine Horror 101. Todo bom fã de literatura de suspense ou terror conhece o nome de Edgar Allan Poe. O escritor estadunidense viveu na primeira metade do século XIX e se tornou um dos maiores nomes da literatura gótica mundial, sendo até hoje referência obrigatória dentro do gênero. A série tema do vídeo de hoje, a recente A Queda da Casa de Usher, é baseada nas obras do Poe, contando com várias referências aos mais famosos contos e poemas do autor. Na série, essas obras são meio que traduzidas para os dias atuais através da visão do talentosíssimo Mike Flanagan, nome responsável por algumas das melhores séries de terror recentes, como A Maldição da Residência Hill e Missa da Meia-Noite. E como eu já devo ter dado a entender, eu gostei muito dessa série, maratonei tudo em menos de 24 horas. Cada episódio é um deleite para os fãs do Edgar Allan Poe, tudo amarradinho numa história completamente envolvente e com boas doses de sangue. Mas é claro, antes da gente começar a falar da série, já considere aí se inscrever aqui no Cine Horror 101, canal feito de fã de terror para fã de terror. Aqui você encontra críticas dos últimos lançamentos, reviews de filmes e franquias clássicos, além de muita, mas muita dica de filme pra te aí nunca ficar sem ter o que assistir quando bater aquela vontade de ver um filme de terror. Lembrando também que agora em outubro, lá na página do Insta aqui do canal, eu tô fazendo o desafio 31 dias de horror, no qual eu indico pelo menos um filme de terror por dia, segundo diversas categorias. Então já aproveita e segue lá, fica de olho nos stories para não perder nenhuma dessas dicas. E agora sim, sem mais delongas, bora falar de A Queda da Casa de Usher. A família Usher comanda um verdadeiro império à frente da multimilionária farmacêutica Fortunato. Envolvidos em inúmeros crimes e escândalos, os Usher veem-se diante de um julgamento que poderá fazer desmoronar as suas vidas de luxo e ostentação. Nesse contexto, 6 filhos do patriarca Roderick Usher começam a morrer um a um em circunstâncias pra lá de bizarras. E por trás disso tudo parece estar uma estranha mulher, uma figura misteriosa cujas intenções e objetivos são completamente desconhecidos. Falar que os 6 filhos de Roderick Usher morrem na série não é nenhum tipo de spoiler, isso já é dito logo nos primeiros minutos do primeiro episódio. Na verdade, a história começa efetivamente depois da morte dessa galera, com o Roderick Usher prometendo confessar todos os seus crimes ao procurador Auguste Dupin, que passou boa parte da sua vida no encalço dos Usher. A partir desse ponto, acompanhamos através de flashbacks o que aconteceu na vida da família Usher ao longo das últimas 2 semanas, desde que o julgamento começou, além de conhecermos toda a história do Roderick Usher e da sua irmã Madeleine. Nesse percurso, vamos aos poucos conhecendo um pouco melhor a família Usher, seus membros, seus objetivos, sua história e principalmente seus segredos. Ao mesmo tempo em que nos deparamos com diversos mistérios sendo desenvolvidos ao longo dos episódios. E bom, se tem uma coisa que o Mike Flanagan sabe fazer como ninguém, é construir um bom mistério. Quem já assistiu A Maldição da Residência Hill, ou da Mansão Bly, ou A Missa da Meia-Noite, conhece bem o estilo do cara. Ele vai aos poucos plantando pistas, algumas micro-revelações e alguns acontecimentos inexplicáveis no meio da trama. Elementos que inicialmente parecem desconexos, mas que aos poucos vão se encaixando, como um quebra-cabeça que vai começando a fazer sentido. Em meio a isso, o cara também se dedica a uma exímia construção de personagens, que podem até não ser muito complexos, mas são sempre muito interessantes, de uma forma ou de outra. É justamente nessa relação entre o desenvolvimento do mistério central e a construção de personagens, uma coisa muito ligada na outra, que o Flanagan costuma construir as suas histórias. No caso da Queda da Casa de Usher, esse tipo de construção ganha ainda mais fôlego, mais força, ao ter como base as histórias do Edgar Allan Poe. Por mais que a série leve o nome de apenas um de seus contos, os episódios como um todo incorporam diversas referências a vários outros trabalhos do autor. Clássicos como O Gato Preto, O Escaravelho de Ouro, O Corvo, o poema Annabel Lee, entre vários outros. Apesar dos episódios não necessariamente adaptarem à risca todos esses contos ou poemas, eles se tornam em conjunto meio que uma espécie de atualização da obra do Poe, meio que trazendo para os dias atuais toda essa
essa temática gótica e todo o estilo do cara. Um tipo de proposta que, convenhamos, poderia dar bem errado, mas aqui a gente tá falando do Mike Flanagan e esse maluco geralmente não erra. Dentro da composição dele, o elemento clássico e o elemento moderno se unem numa simbiose magnífica, cheia de uma personalidade muito única, mesmo sendo baseada em obras lá de 1800 e lá vai pedrinha. Dentro desse contexto de reimaginação da obra do Poe, ainda há espaço para bastante erotismo e violência. Coisas que aos ouvidos de muitos podem soar um tanto apelativas ou desnecessárias, porque de fato são em tantos e tantos filmes e séries de terror que a gente está acostumado a ver aos montes por aí. Em A Queda da Casa Usher, porém, esse felizmente não é o caso. Em uma obra que se propõe claramente a discutir questões como hedonismo, depravação, futilidade e devassidão, é claro que esses elementos vão fazer sentido dentro da trama. Ainda mais quando se vincula todas essas questões à questão do poder e do controle social exercido pelos super ricos, diga-se de passagem. Em termos de elenco, o Flanagan conta aqui com o seu time já consolidado de atores. Quem já assistiu às outras séries que eu mencionei do cara, certamente vai ver muitos rostos conhecidos por aqui. E assim como nessas outras obras, essa galera aqui dá um show de atuação. Outro destaque da série, ao meu ver, é a sua trilha sonora, que serve muito bem para transmitir todo o tom do negócio. Os mistérios, os segredos, toda a morbidez que paira em torno da família Usher, tudo isso é muito bem traduzido pela trilha sonora, que funciona aqui como um espetáculo à parte ao conduzir o espectador pelo desenrolar da trama. No meio de tantos pontos positivos, no entanto, me parece que A Queda da Casa de Usher também possui alguns leves problemas, os quais vale mencionar aqui. Ainda que sejam coisas pequenas, detalhes ali que eu acredito que podem minar um pouco a experiência de algumas pessoas, embora certamente não me pareçam comprometer a série como um todo de forma nenhuma. Bom, o primeiro desses problemas talvez esteja justamente nos personagens que compõem a família Usher. Reparem que quando eu elogiei o Flanagan por sua construção de personagens, eu disse que eles são todos muito interessantes. Mas aqui, no caso da Queda da Casa de Usher, não me parece que haja praticamente nenhum pelo qual a gente consegue efetivamente torcer. E isso porque, verdade seja dita, todos os membros dessa família são um bando de filho da p***. Com exceção da neta do Roderick, a Lenore, ou o Augusto Dupin, nenhum deles são realmente boas pessoas que a gente quer que se dê bem no final, o que no caso prejudica muito a construção dessa empatia que é necessária entre o espectador e o personagem para que haja algum efeito mais aterrorizante, por assim dizer. Em outras palavras, a gente meio que não se preocupa se esses personagens vão morrer ou não, até porque a maioria deles a gente efetivamente sabe que vai morrer. Então, enquanto terror, no sentido de realmente assustar, me parece que por esse motivo A Queda da Casa de Usher talvez deixe um pouquinho a desejar. É claro que a trama compensa de diversas outras formas, através dos mistérios e de todo o suspense muito bem construído ao longo dos episódios. Mas para quem procura algo essencialmente assustador, no sentido mais literal da palavra, essa série talvez possa ser um pouquinho decepcionante. E já que a gente tá falando de susto, convém já mencionar o segundo problema que eu vi em A Queda da Casa de Usher. Os jumpscares aqui me pareceram um tanto deslocados, não me parecem fazer tanto sentido nem ser tão efetivos na maior parte dos momentos em que acontecem. Ao que me parece, esses sustos foram inseridos em algumas partes ali da série, meio que para tentar dar um quê a mais de terror no negócio, sendo que essencialmente a história é mais de mistério e suspense. Talvez como uma forma de compensar essa falta de empatia que a gente deveria sentir pelos personagens. De qualquer forma, não me parece ser algo que funciona muito bem aqui, mas também, né, isso segundo a minha humilde opinião. Talvez pra ti aí esses jumpscares funcionem e te façam realmente dar pulos do sofá. Estou aqui torcendo por isso. Em resumo, A Queda da Casa de Usher é uma série que prende do início ao fim, te grudando na tela e te envolvendo completamente em seus mistérios. Para os fãs de Edgar Allan Poe, o negócio é um verdadeiro banquete, sobra referência à obra do cara. E ainda que os personagens não ganhem necessariamente a nossa empatia ou a nossa preocupação, eles não deixam de ser interessantíssimos e muito bem construídos. Misture a isso uma trama pra lá de instigante e doses generosas de sanguinolência e temos uma das melhores séries de terror e de suspense de 2023. E bom, por hoje era isso, meus queridos e minhas queridas. Muito obrigado por ficarem aqui comigo até agora e não se esqueçam de deixar o like aqui embaixo, caso tenham gostado do vídeo. Isso ajuda pra caramba o canal. Também comentem aqui embaixo se ficaram a fim de assistir A Queda da Casa de Usher, se pretendem ver a série ou, caso já tenham assistido, o que acharam da minha análise. Dito tudo isso, tenham todos ótimos pesadelos e até a próxima!